Olá, turma. Hoje nós falaremos sobre os verbos transitivo e intransitivo. Depois falaremos sobre objeto direto e indireto e verbo transitivo direto ou indireto. Vamos lá. Transitivo. O verbo transitivo não expressa a ideia completa de ação, ou seja, ela necessita de outro termo para completar o seu sentido. Por isso é chamado de transitivo, isto é, a ação transita até o objeto para completar seu sentido. Portanto, para que a frase tenha um sentido completo, o verbo transitivo necessita de complemento verbal ou objeto. Então, nós sabemos que o verbo transitivo, ele necessita de um complemento, necessita de um objeto para que sua oração seja totalmente completa. Vamos aos exemplos aí. O Flamengo venceu o Vasco, o cliente reclama da promoção da BCP, a medida em estudo promete alívio para os estados. Podemos perceber que esses três verbos utilizados nos exemplos necessitam de complementação, pois quem vence, vence algo, quem reclama, reclama de algo, quem promete, promete algo a alguém. Então, se eu colocar o Flamengo venceu, aí vai ficar a pergunta no ar. Venceu quem? Venceu alguém, né? O que aconteceu? Ele venceu o Vasco, o Fluminense, venceu o campeonato, venceu o quê? Então, eles precisam de complemento para que a oração seja completa. Então, os verbos transitivos é isso, eles necessitam de complementação porque para ter sentido completo, senão eles vão ficar incompletos. Agora, os verbos intransitivos, eles não necessitam de complementação, pois eles já possuem sentido completo. Vejam os exemplos aí tirados da manchete de jornal. Rei Rússia da Jordânia morre aos 63. 24 mil casam-se ao mesmo tempo. Nascem trigêmeos na virada do ano. Percebe que esses verbos não necessitam de qualquer elemento para complementar o seu sentido, que a gente sabe quem morre, morre, né? Se eu não quisesse colocar aos 63, não haveria necessidade, porque eu já entendi perfeitamente que o rei havia morrido. 24 mil casam-se e nascem trigêmeos. Então, quer dizer, se eu colocar assim, nascem trigêmeos na virada do ano, nascem pessoas, então nascem, a gente sabe quem nasce vai nascer e não necessariamente eu preciso de um complemento, porque eu já entendi pelo verbo. Eu coloco o complemento para entender melhor minha oração. Vamos agora usar o objeto direto e indireto. Quanto à classificação dos objetos direto e indireto, o objeto direto ele liga-se ao verbo sem preposição. Ele pode ser substituído pelos pronomes oblíquos, mas o objeto direto ele liga uma oração a outra, liga-se ao verbo ao restante da oração sem preposição. Já o objeto indireto ele liga-se ao verbo por meio de uma preposição. Então, vou ligar o restante da oração através de uma preposição. Aí tem um exemplo de algumas preposições, mas sabemos que são várias, né? Então, vamos lá. Agora, os verbos transitivos diretos e indiretos. Só existem verbos transitivos diretos e indiretos. Os verbos intransitivos, eles só são intransitivos, tá? Não existe verbos intransitivos diretos e indiretos, não. Os verbos são verbos transitivos, diretos e indiretos, e verbos intransitivos. E vamos ver esses exemplos aí. Existem dois complementos, o direto e o indireto. Vamos observar aí. A Rita deu um beijo ao irmão. O primeiro eu tenho a Rita deu um beijo. Eu tenho o quê? Um complemento direto, não tenho nenhuma preposição aí. Deu um beijo em quem? Ao irmão. Aí o ao eu já tenho o quê? Um complemento indireto, que eu tenho uma preposição ao aí. Nessa oração aí eu tenho o quê? Um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque eu tenho os dois objetos. O objeto direto, um beijo, e o objeto indireto ao irmão. A mesma coisa acontece na frase abaixo. Eu emprestei o livro a um amigo. O livro, um objeto direto, que tem o aí, que isso aí é um artigo, a um amigo, né? Esse a aí, eu tenho o quê? Um complemento indireto aí. Então, eu tenho duas orações aí, com o quê? Com complementos diretos e indiretos. Então, nesse caso aí, eu tenho verbo transitivos direto e indireto na minha oração.
Vamos relembrar, né? Vamos relembrar tudo que eu falei para a gente não esquecer e ficar bem nítido na nossa mente, bem entendido. As classificações, nós temos verbos transitivos direto, verbos transitivo e indireto, verbos transitivo direto e indireto dentro da mesma oração e os verbos intransitivos. Os intransitivos são mais fáceis, que é só intransitivo e pronto, né? Agora vamos lá, os verbos transitivos direto, ele tem o quê? Um objeto direto que é sem preposição. Ao exemplo, nós discutimos o assunto. Já os transitivos indireto, eu tenho aqui um objeto indireto que exige uma preposição. Concordamos com você. Eu tenho a preposição aí, ó, com, tá? E os verbos transitivo direto e indireto, eu tenho os dois ao mesmo tempo. Eu tenho um objeto direto e um objeto indireto. Entreguei o livro ao aluno. O livro aí eu tenho um objeto direto e ao aluno eu tenho um objeto indireto. E o último é o verbo intransitivo, que não precisa de complemento, né? Então ele só é intransitivo. Não exige objeto e não nem objeto nem direto. Ele não exige objeto. A velha igreja desabou. Pronto, já entendi a minha oração, né? Quem é meu verbo aí na velha igreja desabou? Desabou. Precisei de complemento? Não. Já entendi que a igreja caiu, né? Se desfez todinha. Então não preciso de complemento. Agora eu vou deixar a atividade para vocês aí na plataforma, tá? Para vocês passarem para o caderno. Beijo, turma!